texto que nós iremos estudar hoje é Gênesis capítulo de número 20. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, você que está aqui no templo, mas também eu quero saudar a todos que estão em casa nos acompanhando na transmissão pelo nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao culto ao Senhor, e a minha oração é que Deus ministre ao seu coração através da sua poderosa e bendita palavra. Nós no início do culto lemos o texto, então não iremos repetir toda a leitura. Na medida que nós formos expondo, nós iremos caminhando no texto sagrado para os irmãos entenderem e compreenderem o que iremos hoje falar da palavra do Senhor. O tema de hoje é a promessa posta em perigo. Esse é o tema de hoje, a promessa posta em perigo. Eu não sei se você já teve a experiência de estar em um lugar onde alguns eventos estão acontecendo e você para e pensa, já estive aqui, já vi e já vivi essa situação. Os franceses chamam isso de déjà vu. Eu já vi, né? Vi de novo. E o capítulo 20, ele remete a essa imagem de uma história repetida, de uma história que não é a primeira vez que é contada. Os mesmos personagens, em lugares diferentes, mas a mesma história se repete. Eu estou fazendo referência ao capítulo 12 de Gênesis, quando no final do capítulo o texto diz que Abraão desce para o Egito para estar ali, e lá ele usa o mesmo expediente que ele usa aqui em Gerar. Ele engana Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, e ele é descoberto, como aqui no capítulo 20, a história se repete da mesma forma e da mesma maneira. Tudo começa quando Abraão decide morar em Gerar, e o capítulo 20 abre falando dessa decisão que Abraão tomou. Gerar era uma cidade da Filístia, e a Filístia era um país que ficava entre a Palestina e o Egito, então ela ficava ao sul de Canaã, ali banhada pelo mar Mediterrâneo, e era um país muito próspero. Existiam algumas cidades ali muito importantes, como Gaza, uma cidade bem citada no Antigo Testamento, que fazia parte ali da terra dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus, se tornaram inimigos do povo de Deus por muitas gerações. O texto diz que a cidade de Gerar, e naquela época as cidades elas tinham status de estado, então eram cidades-estados. Em cada cidade existia um rei, um monarca. E quem reinava em Gerar era um homem chamado Abimeleque. E tudo nos leva a crer que também não era o nome próprio dele. Assim como Faraó, assim como Herodes se tornou um título de monarquia, Abimeleque também era um título de monarquia. Quem ocupava o trono de Gerar recebia o título de Abimeleque e era chamado de Abimeleque. Esse nome significa meu pai é rei. Então era o nome de alguma dinastia que por muitos tempos e gerações reinou ali em Gerar. E a história do capítulo 20, ela mostra que Abraão, ele não aprendeu nada com a experiência que ele viveu exatos 25 anos atrás. Do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 20, nós temos um espaço de 25 anos. E, ao que tudo nos leva a crer, Abraão não aprendeu nada com a experiência que ele viveu tempos atrás. Isso nos remete à verdade de que nós precisamos aprender com a nossa própria história. Precisamos extrair das experiências que temos de vida lições que devem ser os pilares e o pavimento para a estrada da vida. Então você vai vivendo diante do inédito, vai aprendendo às vezes da pior forma possível,
Mas essas lições, esses aprendizados, precisam servir de pavimento para a estrada futura da nossa vida. E precisamos aprender com a nossa própria história, com as nossas próprias experiências. Existe um provérbio que diz que o sábio aprende com os erros dos outros. O sabido aprende com seus próprios erros. Mas o louco, o insensato, não aprende nem errando. E Abraão remete a esse homem que não extraiu as lições que deveria ter extraído da experiência que ele viveu no Egito, 25 anos atrás, pois ele comete os mesmos erros e sofre consequências semelhantes a que ele sofreu quando ele usou a mesma artimanha ali no Egito, agora em Gerar. Eu dividi o capítulo 20 em 3 momentos, em 3 cenas, e a primeira cena corresponde aos versículos 1 e 2, e fala do tropeço de Abraão. Fala por que Abraão tropeçou, o que levou Abraão a tropeçar na sua caminhada com Deus e na sua caminhada de fé. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele diz que quem não conhece a história toda fica na dúvida de quem é o incrédulo e quem é o crente aqui na história. Pois nós sabemos, nós que conhecemos a história de Abraão, sabemos que Abraão era crente. Mesmo falhando, mesmo tropeçando, ele continuava crendo em Deus. Isso mostra que os homens de Deus são falhos, são suscetíveis a erros. Mas quando você lê essa história de forma periférica, você fica na dúvida de quem é o crente e o incrédulo, porque a postura de Abimeleque era de um crente, de alguém justo, de alguém que tinha atitudes honradas, e a atitude de Abraão não era de um servo de Deus, não era de um cristão verdadeiro, de um homem de Deus, melhor dizendo. Essa foi a postura de Abraão quando esteve ali em Gerar. Como então se deu o tropeço de Abraão, irmãos? Eu, lendo o texto, estudando, eu entendo e percebo e consigo identificar aqui, pelo menos, 3 razões pelas quais Abraão tropeçou na fé, nesse momento aqui na sua estada em Gerar. Primeiro, Abraão vai habitar em um lugar fora da direção de Deus. Se você está com sua Bíblia aberta, o versículo 1 e o versículo 11 vai nos dizer o seguinte: partiu Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Verso 11, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Abraão sabia que este lugar era um lugar hostil para um servo de Deus. Abraão tinha o conhecimento de que Gerar não era um lugar para um crente morar. Não era um lugar para um servo de Deus morar. Era um lugar onde os valores não eram os mesmos valores que Abraão seguia. Não eram os mesmos valores que Abraão observava e considerava. Gerar era uma terra ímpia e pagã. E os homens desse lugar eram homens que não temiam ao Deus de Abraão, não conheciam o Deus de Abraão. Mesmo assim, o versículo 1 diz que ele partiu para lá. Ele decidiu ir para Gerar. Isso nos mostra que Abraão tomou essa decisão sem consultar a Deus. Por que eu sou levado a crer assim? Porque se ele tivesse orado e perguntado, Deus teria dito para ele o que disse para o seu filho Isaque, e a história vai mostrar depois. Não vá para o Egito. Quando Isaque decidiu ir para o Egito, e ele vai consultar a Deus, o Senhor fala para ele e diz, não desça para o Egito. Mas nós não vemos em momento nenhum aqui no capítulo 20, Abraão falando com Deus, Abraão orando, Abraão perguntando a Deus se deveria ir ou não para Gerar, ou se deveria permanecer nos Cavalhais de Mãe. Essa é a segunda vez em que Abraão, ele abre mão do lugar do altar, em que ele abre mão do lugar do culto, da presença de Deus, e se lança a uma aventura muito arriscada, talvez visando lucro, ou uma vida mais fácil, ou fugir das dificuldades. Mas o ponto alto aqui é que Abraão não fala com Deus, ele não ora, ele não busca o Senhor, perguntando a Deus
o que ele deveria fazer e para onde ele deveria ir ou permanecer. Isso nos remete a uma reflexão. Onde nós temos montado a nossa tenda, irmãos? Nós, assim como Abraão e como Ló, estamos montando a nossa tenda cada vez mais perto do mundo, dos valores do mundo, ou nós estamos montando a nossa tenda mais perto do altar do Senhor? Nós estamos levando a nossa vida e a nossa família para uma vida de consagração e de comunhão com Deus? Ou os nossos valores, as nossas escolhas, os nossos projetos estão nos levando para mais longe de Deus? Estão nos afastando de Deus? Precisamos considerar isso, porque tudo aquilo que te afasta de Deus, que te afasta da comunhão com Deus, certamente não vem do Senhor, certamente não faz parte do plano de Deus. Pois a Bíblia diz lá em Provérbio que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Tudo que vem de Deus vem para acrescentar, nunca para dividir, nunca para lhe distanciar de Deus, mas sempre para lhe aproximar de Deus. E é qualquer situação da vida, é um trabalho, é uma proposta, é um projeto, é um emprego, é um bem, é uma amizade, é um relacionamento. Então hoje é noite de refletir, de pesar se as suas escolhas e os seus valores têm te aproximado de Deus ou têm afastado a sua tenda da comunhão com o Senhor. A segunda razão pela qual Abraão tropeçou é porque ele usou de engano para sentir-se seguro. O versículo 2 diz: ela é minha irmã, pois Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Abraão mente, Abraão usa aqui do engano, porque ele estava com medo de que Abimeleque pudesse matá-lo para tomar a sua mulher. E naquela época era comum isso acontecer. Um rei poderia mandar matar o marido para tomar a mulher para o seu harém. E Abraão, ele teme a isso. E então ele urda com Sara, porque aqui foi algo feito em acordo. Eles fizeram acordo para pecarem junto, para errarem junto. Então ele elabora esse projeto em acordo com ela. Eles são cúmplices nesse plano aqui, que não glorificou a Deus, para enganar as pessoas por onde quer que eles fossem. E ele mesmo diz para o rei depois: olha, eu fiz um acordo com ela, que onde eu chegasse, ela deveria dizer que era minha irmã e não minha esposa. Eu diria e ela confirmaria. Então havia entre eles um acordo, um pacto, para enganar onde chegassem. E a mentira imperava aqui entre esse casal. Irmãos, não é incomum você ver crentes se apropriando da mentira. Eu mesmo já peguei muito crente na mentira. Tem crente que mente tanto que já virou profissional da mentira. Ele mente que até ele acredita na mentira que ele diz. Mente com a facilidade, com a naturalidade, e vive mentindo, até que sua vida vire uma mentira. Mas eu preciso lembrar a você nessa noite, que o pai da mentira é o diabo. Mesmo com a Bíblia na mão, com o cartão de membro a postos, e frequentando regularmente a igreja, se você vive mentindo e praticando a mentira, você é filho do diabo e não de Deus. E é a Bíblia que diz. A mentira é um pecado tão fatal quanto o adultério, quanto o homicídio, porque nós não cremos em escalas de pecados. Não acreditamos que existem pecadinhos e pecadãos. E eu, particularmente, odeio a mentira. Eu detesto a mentira. Se quer ver eu irritado, é quando alguém mente, e às vezes mente de forma tão descarada, que você vê que ele está mentindo, e a pessoa continua mentindo. Cuidado, cuidado. Você que vem para a igreja e canta os louvores aqui, e lá fora você vive mentindo e praticando a mentira. Cuidado, porque os seus lábios não têm glorificado a Deus. Mesmo cantando no culto, a nossa vida deve ser pautada na verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade que liberta. E ele diz que aqueles que o conhecem, vivem na verdade,
E essa verdade nos torna livres de todas as amarras do pecado. Então, queridos, que possamos viver a verdade. Nem sempre a verdade te levará a caminhos fáceis. Nem sempre é fácil falar a verdade. Você não precisa olhar, e você não deve olhar para a situação primária, de que se você falar a verdade, você poderá perder, ou deixar de ganhar alguma coisa, ou não levará vantagem sobre aquilo. Você precisa pensar nas consequências da mentira. Porque a mentira tem perna curta. Um dia a casa cai. Um dia a verdade aparece, e a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nada que é oculto não há de ser revelado um dia. Spurgeon dizia que Deus não permite que seus filhos tenham sucesso no pecado. Às vezes até parece que Deus não vai punir aquele crente, que Deus não vai chamar aquele crente para o conserto, e ele se aprofunda no pecado, na mentira, numa vida pregressa, mas chegará um momento em que o Senhor o trará para a sua presença. Nem que Deus faça como fez com Paulo, trouxe Paulo nos arreios, como traz um cavalo, e o subjugou para que ele reconhecesse a soberania de Deus. Se você é um eleito, se você é um escolhido, a Bíblia diz em Hebreus que de uma forma ou de outra você virá, nem que seja pela disciplina, porque Deus disciplina aos filhos que Ele ama. E às vezes, o que está acontecendo na sua vida não é obra do destino, é a mão de Deus lhe corrigindo, lhe disciplinando, porque Deus te ama e Ele não vai te perder para o pecado. Ele não vai te perder. Precisamos então entender que os meios não justificam os fins, irmãos. Você tem que glorificar a Deus em tudo na sua vida. Os fins podem objetivar a glória de Deus. Pode sim objetivar a glória de Deus, mas os meios também precisam. Em todo momento, você precisa glorificar a Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma outra razão que fez Abraão tropeçar foi quando ele abriu mão da fé e é tomado pela insegurança. O versículo 11, que nós já lemos, diz isso. Ele mesmo disse para Abimeleque, ele temeu os homens daquele lugar porque não temiam a Deus, e ele então decidiu mentir, tomado pelo medo, tomado pela insegurança. Temeu o que o homem lhe poderia fazer, mesmo quando Deus já havia dado muitas provas que era o Deus que cuidava dele, que protegia ele. Isso mostra que Abraão não agiu por fé. Abraão estava tomado de insegurança e incredulidade, pelo menos nesse momento aqui. Abraão deveria ter lembrado as muitas vezes que o Senhor o guardou, que o Senhor o livrou, que o Senhor o protegeu, que o Senhor lhe deu vitória contra inimigos inconquistáveis, indestrutíveis humanamente falando. Abraão deveria lembrar que a vitória dele vinha de Deus, que o seu sucesso vinha de Deus, mas ele abriu mão de tudo isso, tomado pelo medo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe o medo lhe controlar. Não deixe o medo lhe dominar. Tem pessoas que estão se alimentando de más notícias. Irmãos, eu procuro estar informado, mas eu não vivo procurando notícias ruins, porque a Bíblia diz para a gente não procurar más notícias. A vida já é tão difícil, já é tão sacrificosa, e você ainda fica procurando, mas tem gente que fica mudando de canal em todas as emissoras para saber como está a situação, e quanto mais difícil foi e quanto mais dolorosa for o quadro, mais a pessoa fica se alimentando disso. E não satisfeito, tem gente que vai para os portais de notícias da internet para continuar se alimentando desse tipo de coisa que não vai acrescentar a sua fé, que não vai fortalecer o seu espírito, que não vai trazer alegria a você, que não vai trazer fervor espiritual. Então, se afaste disso aí.
se alimente da palavra de Deus. Em vez de estar assistindo o jornal e procurando notícia ruim, abra a sua Bíblia na sua casa, vá ler a palavra de Deus, ouça canções, ore, adore a Deus, para que Ele lhe fortaleça, porque afinal de contas, é Deus que nos guarda, é Ele que nos livra. E se não for Deus, não tem nada nesse mundo que possa lhe livrar. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. O medo, ele lhe torna refém. O medo lhe aprisiona. O medo traz fraqueza espiritual. Permita que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Permita que o Senhor remova todo o medo, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não temem, porque são como os montes de Sião, que permanece para sempre. O medo permanente representa a falta de fé, e a falta de fé simboliza pecado, porque a Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então lance fora todo o temor e toda a insegurança, e se lance nas mãos de Deus, porque Deus guardará a sua vida. É o Senhor que nos livra. Vemos que o pecado e a fraqueza devem ser mortificados, porque caso contrário, se você não mortificar o pecado ou a fraqueza, elas trarão futuros fracassos em nossas vidas. Paulo em Romanos 13, 14 diz que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não nos disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Anteriormente aqui, em sua vida, Abraão ele tinha usado essa mesma tática em vez de confiar em Deus. E agora o vemos falhando novamente por não ter verdadeiramente vencido esse pecado. Tem gente que tem os pecados de estimação. São aqueles pecados que você acha que não são tão graves e você mantém ele ali como um bichinho de estimação. Porque você acha que não ofende tanto a Deus com eles. Mas pecado é pecado. E o salário do pecado é a morte. Às vezes, o maior perigo aos planos divinos somos nós mesmos. E se não fosse a misericórdia ou a intervenção de Deus, nós iríamos estragar tudo, com toda certeza. Porque Deus ele estabelece os seus planos e nos apresenta os seus planos. Mas nós, muitas vezes, queremos alterar os planos de Deus. E se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos estragado tudo. Mas é Ele que nos conduz. É Ele que nos guia. O erro de Abraão aqui foi confiar em seus próprios planos em vez de confiar em Deus. Ele se esqueceu de que aquele que tem fé em Deus não precisa ter medo do homem. O medo do homem sempre nos levará a tropeçar e a pecar, irmãos. Provérbios 29, 25 diz: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. É isso que a palavra de Deus diz. Abraão então tropeça, porque ele deixou de confiar em Deus e passou a temer o homem. A segunda cena do capítulo 20 corresponde aos versículos de 3 a 7. E aqui nós temos a intervenção divina nessa história que poderia terminar muito mal. Deus tinha um plano para Abraão, e Abimeleque estava prestes a interromper esse plano, se Deus não tivesse aqui intervisto. Se Deus não entrasse com a sua ação interventora, Abraão certamente teria aberto mão do plano de Deus, e Abimeleque seria essa pessoa que atrapalharia o plano de Deus. Mas sabe qual é o consolo ao nosso coração nessa noite? É que nem nós mesmos poderemos atrapalhar os planos que Deus tem para nós. Quando nós nos desviamos da rota que Deus estabeleceu, Ele nos traz de volta para o seu caminho. Às vezes de forma dolorosa, mas Ele nos traz de volta. E essa confiança na soberania de Deus não nos torna indolentes, relapsos, negligentes. Pelo contrário, nos torna vigilantes, porque nós precisamos entender e aprender que quando nós tomamos o nosso próprio caminho
e nos desviamos da rota de Deus, nós iremos pagar o preço devido pela nossa atitude. O próprio Deus não pode ser impedido, o propósito de Deus, melhor dizendo, não pode ser impedido. Embora algumas vezes pareça que está sendo ameaçado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Seus planos e seus propósitos para a sua vida jamais serão impedidos. Jamais. Abimeleque, ele foi impedido de pecar. O texto diz isso. Deus aparece e diz: eu impedi você de pecar. Deus falando com Abimeleque. E é interessante que Deus não fala com Abraão, porque Abraão era o servo de Deus, Abimeleque era o incrédulo. Mas Abraão estava tão obstinado no seu plano, que ele não daria ouvidos à voz de Deus, assim como Balaão não deu. Então Deus vai falar com o incrédulo. E Deus aparece a Abimeleque. E Abimeleque parece aqui na história ter mais temor a Deus do que o próprio Abraão. E ele dá ouvidos à voz do Senhor quando Deus diz para ele: eu impedi você de pecar, porque eu sabia que você iria pecar por inocência. Você não sabia, você foi enganado. E aí o Senhor derruba aqui a casa de Abraão. A casa cai e é Deus que derruba. Sabe, irmãos, tem muita gente aí atribuindo ao diabo tudo que acontece de ruim na sua vida, mas talvez não seja o diabo que está fazendo, é Deus. Porque às vezes as nossas atitudes nos torna Deus o nosso inimigo. Coloca Deus contra nós. Não é o diabo, é nós mesmos. Deus aqui se torna opositor de Abraão, porque ele vai e frustra os planos de Abraão. Se não fosse a intervenção de Deus, o plano de Abraão teria dado certo. Mas Deus vem e Deus revela a Abimeleque o que estava acontecendo. E eu vejo aqui, e isso deve nos trazer descanso, a soberania de Deus. Quando Deus diz para esse homem: eu não deixei você pecar. Eu me lembro do que o Senhor falou para Moisés: eu endureci o coração de Faraó para manifestar minha glória neste lugar. E agora Deus diz para Abimeleque: eu não deixei você pecar. Isso mostra que Deus é soberano. Isso mostra que você não é um barco à deriva no mar, que você não é alguém que é refém do destino. Não, você está nas mãos de Deus. É Ele que escreve sua história, é Ele que determina os fins e os meios, e tudo o que acontece na sua vida está debaixo dos decretos soberanos de Deus. Muitas tentações e pecados chegam de forma furtiva até nós, mas Deus nos livra e livra todo aquele que ora e é humilde de espírito. Não é à toa que em Mateus 6,13 Jesus ora e diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devemos orar sim, pedindo que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do dia mal, porque ele existe. E a Bíblia diz que devemos orar acerca disso. Em Mateus 24, Jesus diz: e orem para que aquele dia não pegue vocês de surpresa quando ele vier. Porque Deus responde às nossas orações. E devemos pedir a Deus livramento. Devemos pedir a Deus graça e força. Que quando o dia mau chegar, e ele pode vir a qualquer hora e a qualquer momento a todos nós, porque estamos sujeitos, é Deus que nos sustentará. É Deus que nos livrará. A terceira e última cena do capítulo 20 corresponde aos versículos de 8 a 13. E aqui nesse trecho final, nós vemos as consequências do pecado de Abraão. O pecado tem salário, e salário se paga. Todo pecado tem consequência. Mas pastor, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, me perdoa de todo pecado. É verdade. Para com Deus, você não precisa pagar nada, até porque nenhum de nós teríamos condição de pagar. Por isso que ele enviou o seu próprio filho para pagar o preço da nossa salvação. Mas os nossos pecados aqui, eles têm consequência. Até porque se Deus não impusesse a nós as consequências, nós iríamos pecar livremente.
Porque a nossa natureza pecaminosa que habita em nós está inclinada ao pecado. Ninguém vai dizer que escolheria Deus como aquele cantor canta naquela canção, porque jamais você escolheria Deus por você mesmo. E se você acha que escolheu Deus, você está enganado. Não foi você que escolheu, foi Ele que escolheu você. E Ele plantou em seu coração a fé, e o desejo de servi-lo, e o sentimento de arrependimento. E você se rendeu a Ele em conversão. E o Espírito Santo habita em você. E habitando em você, Ele produz em você a santificação. Então toda obra, do início ao fim, é obra de Deus em nós. É a graça de Deus fluindo em nós. Se Deus não punisse o pecado, se Deus não permitisse que as consequências viessem, meus irmãos, o homem não teria freio. Se o pecado tem consequências funestas e as pessoas ainda escolhem pecar, quem dirá se o pecado não tivesse consequências? Nós vemos aqui então nesse trecho as consequências do pecado de Abraão. E o pecado, ele tem o seu custo. Tem gente brincando com o pecado. Tem gente brincando com Deus. E acha que não vai chegar a hora de pagar a conta. Que acha que não vai chegar a hora de prestar conta com Deus. E não adianta recorrer à misericórdia de Deus, porque o amor de Deus não está desassociado da sua justiça. Então, quer um conselho de amigo? Não brinque com Deus. Não brinque com o pecado. Porque quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com o pecado vai sofrer as consequências. Ou mais cedo ou mais tarde. E detalhe, começa nessa vida aqui. Não é só na eternidade não, é nessa vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que plantarmos, certamente colheremos. Quais são as consequências? Abraão, ele é considerado mentiroso, e isso mina o testemunho dele como servo de Deus. Isso está nos versos 5, 9 e 10. Abimeleque tem uma impressão muito ruim de Abraão e do Deus de Abraão. Ele diz: por que você fez isso? Por que você fez tamanha maldade? Não haveria necessidade de você fazer isso. Por que você fez? Então, o testemunho de Abraão como servo de Deus, ele é minado ali, por causa da sua postura de engano. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A missão da igreja é testemunhar de Cristo. E o que é testemunhar, pastor? Não é você colocar a Bíblia debaixo do braço de um lado e uma porção de folheto no outro, na outra mão, e sair panfletando por aí afora, dizendo que você está testemunhando. Não, você está panfletando. Porque o testemunho tem a ver com a vida. Quando Jesus disse que nós receberíamos o poder do Espírito Santo, não foi para você dar mortal dentro da igreja no poder do Espírito, você rodar, sapatear, marchar ou cair no poder. Quando o Senhor Jesus disse que nós receberíamos poder do Espírito, e aí no grego não é nem dunamis, é energema, é energia, é força em ebulição. Ele fala que esse poder do Espírito nos habilitaria a quê, irmãos? Atos 1:8, a sermos testemunhas. Não é nem testemunhar, é sermos testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Esse é o real propósito do poder do Espírito na vida de um cristão, habilitá-lo a ser uma testemunha de Cristo Jesus. Mas infelizmente, o que nós acompanhamos, e sobretudo nos últimos dias, são testemunhos terríveis daqueles que se dizem crentes. Uma encomenda a morte do marido, o outro é preso porque estava roubando, e era o líder do partido dele. E as manchetes estampam pastor, pastora. E muitas vezes a gente fica com vergonha de dizer que é crente. Com vergonha de dizer que é evangélico. Diante do mau testemunho de tantas pessoas.
Quando eu vejo a postura de alguém, a postura de muitos nas redes sociais, eu fico com vergonha alheia. Porque uma pessoa que posta determinadas coisas não tem vergonha, é um sem vergonha mesmo. Devia pelo menos ter vergonha, já que não tem respeito pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Já que não honra a Cristo. Pelo menos devia ter vergonha, para não se portar como se porta. Mas nem isso tem. E aí está lá, dizendo que é crente. Dizendo que é da igreja. E o Evangelho de Cristo está sendo envergonhado por causa dessas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Essas pessoas irão pagar um alto preço. Porque Jesus disse que é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele que promove o escândalo. Segunda consequência, Abimeleque ficou profundamente decepcionado. Porque a mentira, ela termina em ferida. Ela termina em golpe. Ninguém que começa uma história mentindo vai terminar todo mundo feliz. Alguém vai sair chamuscado, alguém vai sair ferido. E tem gente que diz assim, não falei a verdade com medo da consequência. Como essa pessoa reagiria? Meus queridos, a verdade cura e liberta, e a mentira destrói e aprisiona. Sara ficou exposta ao perigo da imoralidade. Ela foi colocada aqui como objeto. Imagina o sentimento de uma mulher dessa para com o marido. A promessa do herdeiro, ela é ameaçada, correndo o risco de ter um filho que não seria da promessa. E mesmo que fosse de Abraão, se essa relação tivesse consumado entre Sara e Abimeleque, alguém poderia colocar em dúvida que o filho não era de Abraão, poderia ser de Abimeleque. De uma forma ou de outra, a promessa seria comprometida. Abimeleque e sua família, que eram inocentes aqui, correram risco de morte. E por fim, e eu entendo que essa é a pior das consequências, Isaac repete o mesmo pecado que marcou a vida do pai. Lá no capítulo 26, Isaac faz a mesma coisa. Coincidentemente, com um rei da mesma família, também chamado Abimeleque. Ele mente dizendo que Rebeca era sua irmã quando era sua esposa. Os nossos filhos comumente esquecem daquilo que nós falamos, mas dificilmente irão esquecer aquilo que nós fazemos. A nossa vida deve ser o evangelho vivo na vida dos nossos filhos. O nosso testemunho deve ganhá-los para Deus e incentivá-los a servir ao Senhor e não desprezar a igreja e o evangelho. Por que é que tanto filho de crente não quer saber da igreja, irmãos? Por que será, hein? Que os presídios estão lotados de filhos de crente. Que as casas de recuperação de menores infratores estão cheias de filhos de crente. Por que será? Criados na igreja, às vezes, desde a infância. E por que será? Porque ele não via Cristo na vida dos pais. Ele via Cristo na boca. Os pais falavam de Jesus, mas eles não viam na atitude dos pais Cristo. A maior pregação, a maior mensagem, não é aquela que é falada, é aquela que é vista, é aquela que é vivida. Eu queria concluir dizendo que o capítulo 20 tem pelo menos 3 propósitos. Primeiro, nos lembrar que somos pessoas fracas, sujeitas a muitos altos e baixos na nossa jornada de fé, e nós carecemos de Deus. Quem não falhou, saia daqui ciente de que um dia vai falhar, porque é da natureza humana. Mas quando você falhar, a graça de Deus te restaurará. Segundo propósito desse texto, é mostrar que a seriedade de Deus é tremenda para com a aliança conjugal. Deus intervém aqui para proteger o casamento de Abraão a qualquer custo. Porque Deus leva em muita conta o casamento, que hoje tem sido banalizado. Mas Deus leva muito em conta o casamento, porque o casamento, para Deus, é algo sagrado. Terceiro, essa história tem o propósito de apontar a nós a fidelidade de Deus, apesar da nossa infidelidade.
Mesmo quando nós falhamos, Deus nunca falha. Porque Deus não é fiel a mim, como aquela música diz. Deus não é fiel a ninguém, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Por que é que Deus cumpre? Por que é que Deus realiza, mesmo nós falhando? Porque Ele não é fiel a nós. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel ao seu caráter. Ele é fiel à sua poderosa e bendita palavra. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir nessa noite, com esse exemplo de Abraão. Deus amava Abraão. Abraão era amigo de Deus. Mas Deus puniu Abraão quando ele pecou. E conosco não vai ser diferente. Deus nos punirá se nós não honrarmos. Que todos os momentos da nossa vida possamos viver para a glória de Deus. Para que Deus seja honrado, exaltado e glorificado em nossa vida e em nossa história. Quem recebe essa palavra nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é digno. Se existe algum pecado na sua vida, se existe algum pecado de estimação, eu quero dizer que Jesus quer te libertar para você viver e desfrutar do poder da graça de Deus na sua vida.